Fala, maninho, beleza? Agora é hora então da gente conhecer as ferramentas, os componentes que a gente tem disponível para poder criar as nossas interfaces. É muito importante que você conheça, que você não decore, mas que você tenha em mente quais são os componentes que você pode botar num lugar ou botar no outro, quais são os melhores para colocar em lugar A ou em lugar B e quais são as suas funcionalidades, beleza? Então vamos para cima. Eu vou usar como exemplo o site do Bootstrap, tá? Calma, não precisa ter medo. O Bootstrap, a gente vai estudar na parte de front-end, ele é basicamente um UI kit de HTML, um UI kit de front-end, tá? Então são pedaços de código que outras pessoas escreveram e ele é todo estruturado para a gente ter mais agilidade na hora de construir a interface. Ele é todo padronizado, tá bom? Então a gente vai usar o Bootstrap só para ilustrar, para você já começar a pegar um pouquinho dessa parte do que a gente tem disponível aí na parte web para poder usar, ok? Então, getbootstrap.com, vou em Documentation e depois eu vou aqui em Components, ok? E aí aqui, claro, não são todos os componentes, isso é quase que uma convenção, tá? É quase que um acordo entre os desenvolvedores da web. Esses aqui são os componentes principais. Óbvio que você ao longo do tempo vai criar os seus próprios componentes, mas esses aqui são o que as aplicações usam em 99% do tempo, tá bom? Vamos começar então. O primeiro componente que eu quero mostrar para vocês é o alert. O alert nada mais é do que um componente onde a gente mostra alguma mensagem, tá? Ou alguma mensagem que veio de alguma ação, por exemplo, né? Então, digamos que o usuário preencheu um campo de login e senha. Aí ele clicou em fazer o login, só que a senha dele estava errada. Então a gente pode mostrar um alert para o usuário na tela, dizendo para ele que a senha ou o login está errado, tá bom? Visualmente, assim, a maneira mais primitiva dele, né? Claro que ele se apresenta de outras formas, mas a maneira mais primitiva do alert é mais ou menos isso aqui, tá? Depois a gente tem as badges. As badges nada mais são do que indicadores, tá? Esse indicador aqui, ó, essa bolinha indicadora aqui, ela se apresenta de várias formas também, ó. Podem ser numéricos, podem ser texto, bordinha arredondada, enfim, são indicadores. A gente tem os breadcrumbs também, que eles indicam como que está a navegação, né? Se o usuário, por exemplo, navegou, está lá no Spotify, aí navegou, tem a home, aí navegou num álbum, aí aparecer home, álbum, aí ele navegou para uma música, apareceria a música aqui. E se ele quiser, ele pode voltar para o álbum ou voltar para a home, tá? Isso aqui é mais uma questão de acessibilidade, digamos assim. Ele exibe para o usuário exatamente qual é a rota, quais as rotas, né? Ele está podendo alternar e voltar para a rota que ele quiser, beleza? Depois a gente tem os famosos buttons, que são os botões, certo? Os botões eles vão ser utilizados sempre que a gente quiser que o usuário faça alguma ação de clique, tá? De toque. Então, eles podem se apresentar de várias formas, né? Tem as variações de design aqui, os botões grandes, botões, enfim, mais largos, mas o importante é que você tenha em mente que o botão ele serve para ações de clique, tá? E tem os botões agrupados também aqui que podem servir como para selecionar abas ou alguma coisa do tipo, né? Como eu falei, tem os buttons groups, né? Que são esses grupos de botões, eles podem servir para paginação também. Imagina que você tem uma tabela com vários registros, e a gente já vai ver tabelas ali depois. Ele tem as paginações que o usuário pode navegar, né? Entre essas tabelas. Ó, também tem os grupos de input do tipo texto, que a gente já vai ver, que a gente pode colocar aqui um facilitador, uma acessibilidade, né? Ó, tem grupos de botão com drop down, que é esse botão com opções aqui, ó, para a pessoa selecionar. Botões na horizontal, na vertical, enfim. Depois a gente tem os cards, tá? Os cards são cartões. Quando você for exibir uma lista, né, e essa lista tem imagens, tem outras informações, você pode mesclar, colocar imagem, um título, uma descrição e um botão, por exemplo, num card, eles podem estar alinhados. Enfim, o card pode também não ter imagem, pode ter só imagem e título. O card também pode ser aqui como se fosse um menu, né? Isso aqui é um card só com texto, né? Uh, card com cards dentro dele, é um card pie com vários cards dentro dele e com botões de ações aqui embaixo, né? Ó, aí já vai mesclando, ele pode ter
um título aqui também, né? Um panel, né? Um header, digamos assim. Ó, ele pode ser uma coisa mais centralizada, ó, à disposição deles, né? Então tem várias opções de cards, ó, dentro do card a gente já começa a botar tabs, olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Então você vê que quando você pega a moral dos componentes, ó, o card horizontal, quando você pega a moral dos componentes, você começa a fazer variações e combinações. Esse é o grande segredo, tá? Esse é o grande segredo do design do front-end. Faça combinações e faça variações com os componentes. É como se fosse montar Lego. As possibilidades são quase infinitas, tá? E para você ter uma linha de raciocínio e para você ter as melhores possibilidades, você tem que ter as boas referências, que é o que eu falei no vídeo anterior. Olha que interessante os cards aqui, ó, em outro estilo, ó, com background, cards outline, né, que se chama, só com as linhas aqui. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é como se fosse notícias, né? Uma outra disposição de cards. Então, cara, tem muita coisa aqui de cards. Olha que interessante essa disposição aqui, ó. Card columns. Você pode montar como se fosse um layout masonry, que se chama, né? Que é o muro, né? Então, tem várias aqui. Olha que interessante essas citações aqui. Então, cara, tem muita coisa, tá? Vamos lá. Carrossel. Bem interessante aqui, carrossel. Basicamente ele tem essa funcionalidade de slide aqui, tá? Isso é um carrossel. Essa é a funcionalidade, a visualização mais primitiva dele, onde tem só imagens, né? Olha que interessante aqui, ó. Outra forma com que ele se apresenta. Olha essa forma aqui já com textos, sem texto. Você pode fazer um carrossel de cards também, aí já começa a ficar interessante. Olha os collapses aqui, ó. O que é o collapse? Basicamente, ele é essa funcionalidade de esconder coisas e mostrar, tá? Como se fosse tabs, mas é um collapse o nome disso, beleza? Ó, aqui fica mais interessante, ó. Os acordeons são outro tipo de collapse, tá? Quando você tem bastante conteúdo e quer organizar isso em tabs, no caso aqui está organizado verticalmente, né? Ali estava organizado horizontalmente, digamos assim. Então, olha que interessante isso aqui, muito bom mesmo. Depois a gente tem os drop-downs, que são basicamente botões que tem opções, eu já falei sobre isso, tá? Ali na parte de botões tem um preview disso, ó. Você pode ter ele de várias espécies, né, digamos assim, ó. Que interessante com esse iconezinho aqui, ó. Ó, parte larga. Não tem muito o que falar de drop-down. Ah, tem os drop-downs para cima também. Interessante. Ó, drop-down para direita, drop-down para esquerda, certo? Isso aqui é quando você tem pouco espaço na tela e tem muitas opções, tá? Mais opções do que cabe, né, no contexto. Então, isso é o drop-down. E você pode fazer isso também, ele inline, né? Digamos assim. Olha que interessante, ó. Bem bacana mesmo, ó. Bom, tem várias maneiras aí de fazer o drop-down. Agora vamos para forms. Que em forms tem bastante coisa para falar. Formulários, basicamente, é por onde vai entrar todo o input de dados da sua aplicação. O que são inputs de dados? É tudo que o usuário tem que digitar. Seja texto, seja selecionar uma opção, seja botões. E aí texto nós temos de vários tipos, e-mail, senha, numérico. Tudo isso faz parte de um grupo chamado Forms, tá? Que é formulários em português. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma disposição de forms, ó, de e-mail e senha, né? E um botão aqui, o checkbox, né? Que se chama. E um botão de submit dentro de um grupo, né? Aí a gente tem aqui os controles do formulário, né? O form de e-mail, input do tipo e-mail. No HTML ele faz uma validação disso, mas eu não vou me deter isso agora. O select, tá? A gente tem o select múltiplo, que dá para selecionar vários. A gente tem o text area, que é um texto grande, que inclusive dá para redimensionar aqui. A gente tem o input tipo file, que é tipo arquivo, se você quiser fazer upload de algum arquivo, né? O file serve para isso, né? Aqui ele está mostrando só do Bootstrap como você faz a mudança de tamanho, né? O input ele pode ter vários tamanhos, o select também. Aí tem os inputs que são só
leitura, né? Ele não aceita edição. A gente tem aqui um exemplo de formulário inline, interessante. All range, quando você quer que o usuário selecione algum dado preciso, por exemplo, colocar peso ou algum tipo de outra informação, né? Ó, checkbox normal e o desabilitado, né? E o radio, né? O radio button. Qual é a diferença do checkbox para o radio? O checkbox pode selecionar mais de um, tá? O radio, ele é só um daquele grupo, tá? Então é essa a diferença. Ó, inline, o checkbox, como eu falei, o radio, inline é na mesma linha, tá? Aí ele vai começar a falar de layouts aqui, sobre grid, como organizar a linha, né? Você pode organizar vários elementos dentro de uma linha, que é a chamada row, né? A gente tem as rows, que são as linhas, e as columns, que são as colunas. Isso aí eu vou falar mais pra frente na parte de design ali, mas aqui ele mostra algumas variações de formulários, etc, etc, tá? Aqui tem bastante coisa, mas eu acho que o que é mais importante eu já passei para vocês, tá bom? Tem várias coisas aqui, ó, tem os estados dos inputs, olha que legal isso aqui. Ó, o input quando está certo para você mostrar para o usuário, quando tem erro e aí você pode mostrar uma mensagem embaixo, né, daquele formulário. É interessante prever isso nas telas. Olha que interessante isso aqui, ó. Um input já com um agrupamento, né? Ó, interessante aqui, agrupamento com botões. Muito interessante isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A princípio não. É isso. De formulário é isso. Agora vamos para os inputs groups, que é o que eu acabei de comentar. Então você pode colocar qualquer coisa aqui junto com o input, mas por uma questão de usabilidade, tá? Ó, os tamanhos, você pode colocar até checkbox e radio button, né? No seu input. Então isso aqui é bem interessante mesmo. Ó, para indicar que é valor monetário, um botão, né? Pode colocar um drop down aqui também, vai aparecer aqui, ó, apareceu. Então tem várias coisas que você pode fazer aí para mergear, para combinar os inputs com as outras coisas dos formulários, tá? O Jumbotron não é muito utilizado, mas ele basicamente tem essa funcionalidade aqui de chamar a atenção, né? Um header, alguma coisa assim. List Group é basicamente um grupo, uma lista, né? Itens dentro de uma lista, tá? Dentro de um grupo de lista. Então, é basicamente quando você for fazer um menu ou for exibir algumas opções para o usuário, tá? Esse é o List Group, é para isso que ele serve. Ele tem horizontal também, ó, interessante. Olha, tem variações de cores aqui no Bootstrap, literalmente. Combinar, por exemplo, o List Group com aqui as badges, né, como a gente falou. Então você vai começando a ter essa percepção dessa combinação olhando as referências, tá? Isso aqui não vem do nada, você tem que olhar referências. Cada aplicativo agora que você pegar, olha as referências, tenta identificar quais são os componentes que fazem parte desse aplicativo que você está vendo, tá? Depois a gente tem os objetos de mídia, que são as imagens. Aqui, por exemplo, ó, combinando imagem com um cabeçalho, com um parágrafo, com texto. E aí já forma, por exemplo, aquela imagem bem famosa de comentários, né? Isso aqui parece comentários do YouTube, ó, subcomentários, etc. Olha que legal isso aqui. Então, bem interessante. Depois a gente tem as modais, tá? O que são as modais, cara? As modais, basicamente, são quando você faz alguma ação e quer dar uma mensagem em tela que não seja um alert. É para isso que serve. Ó, vou colocar aqui, ó. Isso é uma modal, tá? Um título, um conteúdo que pode ser um texto, uma imagem, um formulário, qualquer coisa, tá? E botões embaixo dela. E aí tem várias coisas aqui, ó, interessantes, bem interessantes. Ó, conteúdo longo, ó, conteúdo longo dentro dela, ó, no centro. Cara, muito legal, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Ó, o popover que a gente já vai falar, os links que a gente vai falar também. Aqui ela vai usar o grid, né, do Bootstrap, que a gente vai ter que passar por isso depois. Mas é basicamente isso, ó. Formulário dentro. Muito legal a modal. É um recurso muito interessante que você pode usar e vai usar nas suas aplicações bastante vezes. Bastante vezes não, né? Muitas vezes. Depois a gente tem
naves, tá? Que basicamente são componentes que auxiliam a gente na navegação. Então, você quer utilizar um menu superior, você usa a nave, onde tem aqui os links para as rotas. Você pode combinar isso com os breadcrumbs, como eu já mostrei, né, para mostrar onde que o usuário está, para ele poder voltar. Olha que interessante esse nave aqui com tabs, ó. Bem interessante mesmo. Esse outro tipo aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Bem legal mesmo para você ter uma noção do que você pode usar nas suas aplicações, ó. E a nave pode ter um drop-down também, pode combinar isso. Enfim, cara, muitas possibilidades. Muitas possibilidades mesmo, tá? Depois da nave a gente tem o Navbar, tá? Que é um pouquinho mais complexo. Complexo não, um pouquinho mais trabalhado que o Nav, tá? Porque o Navbar ele tem aqui uma corzinha de fundo, ele tem aqui alguns outros componentezinhos, né? Você pode colocar a sua logo, mas ele pode ficar mais simples também, que nem o Nav, tá? Então, ó, tem várias coisas aqui. Você pode colocar um texto. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante essa variação. Muito bom mesmo, tá bom? Ó, que bacana. Show de bola. Olha isso aqui. Ó, e tem um negócio, tá? O Navbar, para responsividade, a gente vai falar disso também depois. Ele tem isso aqui, ó. Conteúdo de Collapse, tá? Ele mesmo já faz a integração com o Collapse, tá? Que a gente já falou, para otimizar o espaço quando a tela for pequena, tá? Então isso aqui é bem interessante. A gente tem um próprio componente para pagination, em vez de usar o button group lá, né? A gente tem um próprio conteúdo um próprio componente para isso, já prontinho. Eu já tinha falado disso, não vou me deter muito, mas já está tranquilo aqui. O que mais? A gente tem os popovers, que nada mais nada menos que são informações flutuantes, tá? Ó, que legal isso aqui, ó. Quer exibir uma informação num botão? Por exemplo, o usuário não preencheu o login nem a senha do formulário. Aí quando ele clicar, se o login e a senha não estiver preenchido, mostra o popover que ele tem que preencher o login e a senha. Beleza? Ó, tem vários aqui no topo, embaixo, na esquerda, na direita. Olha só que legal isso aqui, ó. Clica fora, ele sai. Ó, ó que legal, ó. Bem bacana. Beleza? O popover é isso. A gente tem o progress, as progress bar, para mostrar o andamento de um upload ou de um cadastro, por exemplo, né? Do preenchimento de um cadastro. É bem simples, tem várias funcionalidades. Isso tem até aqui as stripped, que tem essas barrinhas, tem as animadas também, ó. Ó que interessante. Isso aqui você pode usar bastante na sua aplicação. Por exemplo, ó, vamos fazer um exercício. O usuário preencheu um cadastro que tem muitas fotos, é pesado o cadastro. Nós, como programadores, sabemos que esse cadastro vai demorar para fazer o upload, né? Porque pode ter problemas de conexão. Então a gente exibe uma modal e dentro da modal a gente exibe o progresso numa barra animada. Cara, é muito legal isso, muito legal mesmo. A gente tem esse Scropsy aqui. Eu particularmente nunca usei esse Scropsy. Eu nem sei para que serve na realidade. Eu acho que é mais uma questão quando você tem vários textos e aí ele vai, ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai alterando aqui, ó. Mas isso é uma questão um pouco mais avançada, não tem por que você gravar isso. Isso aqui pode perfeitamente ser combinado depois com outros componentes. A gente tem os spiners, que basicamente são os ícones animados, tá? De loading. Bem bacana, ó. A gente pode usar isso aqui em vários lugares, pode combinar, colocar dentro de botões, ó, como eu falei, dentro de botões, ó, bem interessante. A gente tem os toasts, que são mensagens, tá? Olha que interessante, cara. Prontinho isso aqui, velho. Prontinho, ó. Se eu quiser, pum, ó. Ó, os translucent, que são os que se adaptam à cor do background, né? Ó que legal, os que vão se agrupando um embaixo do outro, os que ficam aqui na parte de cima, né? E vão se agrupando. Olha que legal isso aqui, cara. Muito legal mesmo. Muito legal. E a gente tem por último os tooltips, que é basicamente uma versão mais simples do popover, tá? O tooltip é isso aqui, ó. Passa o mouse, aparece uma informaçãozinha. Beleza? A aula completa, então, a aula terminada. Foi um pouquinho longo, mas se precisar, volta nessa aula, pratica tudo isso e eu quero te fazer um desafio. A partir de agora, todos os aplicativos que você vê, que você mexeu, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, YouTube,
faz uma análise de quais componentes esses aplicativos ou esses sistemas estão usando, né? Isso aqui a gente está falando de sistemas web especificamente, mas muita coisa daqui serve para aplicativo também. Então, vai abrir o Gmail no computador, vê quais componentes eles estão usando, lista, botão, etc, etc, tá? No próprio site do Bootstrap, vê quais componentes eles estão usando, abrir o Facebook no teu computador, vê quais componentes eles estão usando, abrir o Netflix, começa a observar, faz esses exercícios, que é só assim que você vai começar a assimilar esses objetos, beleza? Então, fico por aqui e te vejo na próxima aula. Valeu!